continuar agora com a segunda parte, enfim, com o segundo painel aqui da nossa noite dedicada ao RGPD e à inteligência artificial. Para mim, eu que já tenho, enfim, já levo alguns jantares dedicados ao RGPD, continuo sempre a surpreender-me com a quantidade de pessoas que querem partilhar uma noite connosco para falar de proteção de dados. No princípio era por medo, hoje em dia eu acho que já não encontro argumentos. Se calhar é porque a inteligência artificial de facto é sexy agora, enfim, é aquilo de que todos falam. Bom, e nós temos um painel, enfim, sem delongas e para entrarmos já no tema, nós temos aqui um painel dedicado à inteligência artificial, caminhos a traçar. Não fui eu que defini o tema, caminhos a traçar dá para muita coisa, mas temos um painel muito rico, com a presença da academia, enfim, de consultoria, de experiência empresarial, e portanto eu creio que vamos conseguir, enfim, não sei se conseguiremos ter um painel tão interessante como foi o primeiro, mas vamos tentar. E graças aos oradores, eu acho que vamos conseguir esse intento. E falando de oradores, temos três excelentes oradores. A primeira oradora é a professora Graça Canto Muniz. A Graça é a segunda doutorada em proteção de dados em Portugal, em Direito. A primeira feminina, portanto eu acho que merece um prémio. Na vela, quem é a primeira feminina tem sempre um prémio. Eu tenho 3 filhas, faziam vela, recebiam sempre prémio por causa disso. Enfim, além disso, também tem uma vertente académica que depois foi temperada por uma vertente empresarial, tem um MBA muito prestigiado, adora matemática, ou pelo menos é das poucas juristas que não têm horror à matemática e enfim, tem já um caminho muito sólido na área da proteção de dados, enfim, e vai falar em primeiro lugar. Depois temos André Machado, que é Applied AI Senior Manager na área de estratégia e consultoria da Accenture. Enfim, que tem uma vasta experiência também em projetos de implementação de inteligência artificial, enfim, além de uma carreira empresarial já muito significativa. E temos depois também o professor Nuno Gonçalves, que é um professor de Coimbra, é professor investigador do Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra. Além disso, é o coordenador do grupo de missão da inteligência artificial aqui da APDSI. A APDSI tem um grupo dedicado especificamente à inteligência artificial, que aqui se cruza com o tema da proteção de dados, em particular do RGPD. E depois, enfim, caber-me-á a mim abrir o debate e, por favor, coloquem questões, queremos que seja bastante vivo, mas passo de imediato a palavra à professora Graça. Muito obrigada, boa noite. Se não se importam, eu vou aqui para o meio, que tem aqui umas notas para não me dispersar. E vou tentar, o Luís não falou em tempo, mas vou tentar, 10 minutos, vou tentar ser breve e sucinta. Eu trago aqui alguns pontos. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui. Não é a primeira vez que estou aqui num jantar destes, nem num evento da APDSI. É sempre um gosto muito grande partilhar convosco estes momentos. Portanto, o tema, vou falar aqui de alguns temas, mas a minha principal intervenção vai ser sobre transparência, que é algo que já foi aqui discutido hoje, já foi falado en passant por alguns oradores anteriores, e vou tentar explicar-vos de que forma é que... Portanto, nós já tínhamos transparência no RGPD, não é? Já foi dito aqui, e vou tentar explicar de que forma é que o regulamento de inteligência artificial, que está, como foi dito, neste momento a ser discutido, é ou não um acréscimo em matéria de transparência, ou melhor, o que é que traz de novo em matéria de transparência, tendo por base uma perspectiva de proteção de dados e do titular dos dados, não é? Que é digamos, o alfa e o ômega da proteção de dados. E, portanto, aliás, este tema é tão mais importante que, julgo eu, que numa das primeiras decisões que tivemos, embora já tenha havido outras há mais tempo,
sobre o ChatGPT, que foi a proibição temporária em Itália de utilização do ChatGPT em Itália, um dos temas que foi levantado foi justamente problemas relacionados com a transparência dos dados, dos inputs que foram usados e que são usados para treinar o algoritmo e para produzir as respostas que o ChatGPT nos dá. Portanto, o tema da transparência é um tema fundamental no futuro da inteligência artificial, que é o que nós estamos a discutir aqui hoje. E, portanto, o ponto de partida que nós tínhamos no RGPD, como já aqui foi dito, era um ponto de partida muito claro nos princípios que a Inês estava a referir há pouco, não é? Temos no artigo 5º o princípio da licitude, da lealdade e da transparência, que depois tem ramificações ao longo do RGPD, nomeadamente nos artigos 13 e 14, não é? Na prestação de informação ao titular dos dados, são os artigos que elencam os elementos que devem ser informados ao titular quando há um tratamento de dados pessoais. E, justamente nesses artigos, no 13, no 14 e depois também no 15, porque o 15 é um direito de acesso, mas é um direito de acesso um bocadinho disfarçado de prestação de informação, não é? Porque está lá o acesso a dados pessoais, mas também está a prestação de informação e os elementos que lá estão são praticamente os mesmos que estão no 13 e no 14, mas está lá uma referência, como a Inês disse há pouco, às situações em que há decisões automatizadas, é a linguagem que está no RGPD, decisões exclusivamente automatizadas, e quando há essas decisões, além da informação standard, digamos assim, que deve constar numa política de privacidade, também estão lá as duas referências, como a Inês dizia há pouco, à prestação de informações úteis relativas à lógica subjacente, é a expressão que lá está e que a Inês há pouco referia, e depois também a importância e as consequências para o titular dos dados de haver uma decisão que é exclusivamente automatizada, da mesma lógica que a Inês estava a dizer, não é? Que impacto é que aquela decisão exclusivamente automatizada vai ter no titular dos dados. Portanto, era isto que nós tínhamos. Depois temos no artigo 22 um artigo que está no catálogo dos direitos do titular dos dados, mas um bocadinho falsamente, porque acaba mais por ser uma proibição, com algumas exceções, do que propriamente um direito, no sentido de uma faculdade que cada um de nós pode exercer. Este é o ponto de partida do RGPD, sendo que, sobretudo na academia, se discutiu, há muitos artigos científicos sobre a existência ou não no RGPD de um direito à explicação, porque, apesar de não constar do catálogo de direitos do titular dos dados, há um considerante, que é o considerante 71, que diz que, além da informação que deve ser prestada ao titular dos dados do 13 e do 14 e do 15, há um direito à explicação, mas isto está apenas referido num considerando, não é, do RGPD, e o Tribunal de Justiça tem entendido que os considerandos não têm necessariamente valor jurídico e, portanto, não se pode fazer uma interpretação muito rigorosa apenas com base num considerando, exceto em algumas situações. E nessa discussão sobre a existência ou não de um direito à explicação no RGPD, uma das perguntas que se colocava era justamente o que é que se vai explicar, não é? O que é que se explica ao titular dos dados quando há uma decisão exclusivamente automatizada. E aqui é que entra, ou pode entrar, a proposta de regulamento de inteligência artificial que está em cima da mesa. Porquê? Porque, primeiro, explicar um bocadinho como é que a transparência surge nesta proposta, e depois já vou fazer a ligação com este direito à explicação. A transparência na proposta aparece sob três formas diferentes. Aparece numa perspectiva chamada B2B, não é? Entre empresas, no sentido em que as figuras de quem desenvolve um sistema de inteligência artificial e quem usa um sistema de inteligência artificial têm de partilhar informação entre si, não é? Eu, quando vou comprar um sistema no mercado de inteligência artificial, vou ter de ser informado sobre um conjunto de elementos que estão previstos na proposta. Eu acho que isto é particularmente positivo, e é particularmente positivo para juristas e para pessoas que trabalham na área da proteção de dados, porque um dos problemas que temos hoje, encarregados de proteção de dados, advogados, gestores de conformidade, ou o que seja, é muitas vezes, quando vamos avaliar uma solução que a empresa está a comprar, a qualificação das partes, não é? Estamos ali a fazer um contrato com um subcontratante ou estamos a fazer um contrato com o responsável pelo tratamento. E muitas vezes há uma certa opacidade que dificulta muito o trabalho jurídico daquilo que estamos a comprar, não é? E saber aquilo que estamos a comprar. Isso é muito importante porque os conceitos
de responsável pelo tratamento e subcontratante, implicam naturalmente um conhecimento do tratamento de dados, não é? Do fluxo de dados que vai ser prestado no contexto do serviço e, portanto, esta ideia de que as organizações vão ter de partilhar informação entre si, não é? De fornecer um conjunto de elementos, pode, de facto, facilitar o trabalho de quem trabalha nesta área da proteção de dados. E, portanto, a transparência surge nesta componente, não é? B2B, e é, inclusive, apresentada uma definição de transparência, o que acho um feito extraordinário por parte do legislador da União Europeia, que muitas vezes tem uma certa dificuldade em dar definições, mas aqui é apresentada uma definição. Mas eu também acho, naturalmente, que esta lógica de transparência é benéfica também, não só para as próprias empresas, mas para o próprio titular, não é? Porque, no fundo, vai haver mais informação a circular sobre a solução da inteligência artificial, que depois pode ter impacto sobre ele. E depois há também uma segunda componente, não B2B, mas entre a empresa e o titular dos dados, não é? E aqui a transparência surge de duas formas. Surge, mais uma vez, sobre uma lógica de prestação de informação. Portanto, além daquilo que está no RGPD de informação que as organizações têm de dar, o regulamento, a proposta de regulamento vai um bocadinho mais além e diz que o titular deve ser informado de 4 elementos: as funções com base em inteligência artificial que estão a ser usadas pela organização, saber se há ou não supervisão humana, que é o tema do chamado Human on the Loop, ou intervenção humana, que é um tema muito importante para a inteligência artificial. Portanto, o titular tem de ser informado sobre se há ou não essa intervenção humana, quem é o responsável pela decisão final, que vai ter impacto na pessoa, e depois quais são os seus direitos e que processos é que ele pode seguir para contestar ou para reagir. Portanto, há uma lógica de prestação desta informação. E depois, a segunda parte é a previsão expressa na proposta do Parlamento Europeu, não na versão da Comissão. A versão da Comissão era muito mais simples e muito mais tímida, mas o Parlamento Europeu acrescenta um novo artigo, um artigo 68, onde prevê expressamente um direito à explicação. E, portanto, isto vem clarificar aquilo que era um debate teórico e meramente académico e que estava apenas no papel, que passa agora para uma proposta concreta. E qual é o âmbito desta explicação? Primeiro, ela tem de ser clara e útil, as expressões que também encontramos no RGPD. Tem de ser explicado à pessoa o papel do sistema no procedimento do sistema de inteligência artificial no sistema de tomada de decisão, os parâmetros da decisão e os dados de input. Portanto, um dos problemas que foi levantado em Itália com o ChatGPT era a opacidade dos dados de input e é justamente um dos elementos que está aqui incorporado. E muito bem, perguntou-me assim, muito bem, Graça, esse é o estado da arte e, de facto, o que é que isto traz de novo? Há um estudo muito interessante de uma ONG internacional, que é o Future of Privacy, que até há bem pouco tempo tinha um ilustre português a trabalhar lá e que foi um dos autores do estudo, que foi olhar para as várias decisões das Comissões Nacionais de Proteção de Dados por esse mundo fora e foi ver como é que elas estavam a aplicar o RGPD no que diz respeito à inteligência artificial. E, de facto, quando se faz esse confronto, há uma série de decisões muito interessantes, mas quando vamos ver qual é o entendimento das autoridades de controlo relativamente àquela expressãozinha da explicação da lógica subjacente do impacto e das consequências que já estava prevista no RGPD, uma série de autoridades já diziam que a partilha dos dados de input do sistema de inteligência artificial devia ser dada ao titular e também já diziam algumas autoridades que os parâmetros da decisão deviam ser informados ao titular. Portanto, verdadeiramente, esta proposta do Parlamento Europeu vem acrescentar algo, não é? Vem acrescentar uma componente que não estava expressamente prevista no RGPD, portanto, de certa maneira vem resolver aqui um problema de incerteza jurídica, que é um problema que muitos de vós imagino que tenham quando vão interpretar o RGPD, mas só vem acrescentar aqui um elemento que é a explicação sobre o papel do sistema no procedimento de tomada de decisão. Isto é um elemento novo e que não tinha ainda sido considerado por nenhuma autoridade nesse estudo que foi feito do Future of Privacy Forum. Portanto, em relação à transparência, são estas duas componentes, não é? B2B, depois prestação de informações ao titular, e há uma terceira componente, que eu acho que pode ser muito importante, coletivamente, que é a criação de um registro público
ao qual todos nós poderemos aceder, do qual vai constar um elenco de sistemas de inteligência artificial de alto risco. Portanto, a União Europeia quer criar um registro público que todos nós poderemos aceder para consultar os sistemas de inteligência artificial que estão em produção e no mercado a circular. E, mais uma vez, acho que há aqui um reforço significativo da transparência, porque passam a poder ser escrutinados. Depois há muitas discussões sobre se podia ir mais longe ou não se podia ir mais longe do tipo de elementos que devem constar desse registro, mas isso daria aso a uma discussão um bocadinho mais longa que eu acho que nós não temos. Portanto, relativamente à transparência, é isto. Gostava só de deixar aqui duas notas finais, porque o tema da inteligência artificial e da proteção de dados, pelo menos algumas discussões em que eu tenho participado são sempre muito pessimistas e um bocadinho catastróficas, e eu gostava de deixar uma nota positiva e uma nota negativa para o futuro. Do lado positivo, eu acho que, apesar de, como eu acabei de dizer, achar que a consequência ou a grande melhoria deste regulamento na perspectiva da transparência para o titular é tímida, acho que se podia ter ido um bocadinho mais além, mas depois as autoridades de controlo também têm sido algumas autoridades de controlo bastante rigorosas na aplicação do RGPD e na sua interpretação, mas acho que a existência de um regulamento sobre a inteligência artificial pode trazer benefícios para a aplicação do RGPD na prática. E dou aqui apenas dois exemplos. O exemplo é relativamente a um princípio, que é o princípio da lealdade, que é um princípio que, na proteção de dados, é um princípio pouco estudado, pouco desenvolvido, assim um bocadinho teórico e utópico, mas que eu acho que na inteligência artificial adquire uma nova importância. Isso já é visível, mais uma vez, em algumas daquelas decisões, sobretudo no que diz respeito aos dados que são usados para a inteligência artificial funcionar. Há uma decisão muito interessante na Noruega sobre a utilização de um sistema de inteligência artificial para atribuição de notas, e a autoridade norueguesa veio dizer que a maneira, os dados que estavam a ser usados para o sistema de inteligência artificial não eram justos em relação ao titular dos dados e à posição do estudante, e, portanto, o tipo de dados devia ser outro, por uma questão de lealdade para com o estudante e com a avaliação que devia estar a ser feita. E, portanto, a lealdade acho que é um tema que vai ser puxado pela aplicação do Regulamento de Inteligência Artificial, e outro é um artigo do RGPD, que é, de acordo com o professor Menezes Cordeiro, uma das obrigações principais para as organizações, que é a proteção de dados desde a concepção e por defeito, não é? Que é um conceito assim um bocadinho utópico, é uma norma muito complexa de ler, com cada número do artigo 25 é muito extenso, e eu acho que, mais uma vez, é uma obrigação que vai sair também aqui reforçada no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial que vão ter de ser pensados desde a sua concepção e por defeito, como sendo amigos da privacidade ou da proteção de dados. Depois, só concluir com uma nota um bocadinho mais negativa, que diz respeito à fiscalização. A fiscalização do Regulamento Geral de Proteção de Dados, aqui em Portugal, como sabem, está na alçada da CNPD, mas a CNPD é conhecida, o jargão, não é? Tem poucos meios, tem poucos recursos, tem pouco orçamento, tudo mais. E eu vejo com alguma preocupação, ainda há pouco estava a conversar com o Luís, algumas tendências na Europa de quererem colocar a fiscalização da inteligência artificial e do cumprimento do regulamento sobre o chapéu das autoridades de controle, das Comissões Nacionais de Proteção de Dados por essa Europa. Como eu dizia ao Luís, eu estive numa conferência há uns dias atrás, onde o supervisor europeu insinuou que isso ficaria sobre a sua alçada a nível da União Europeia, e eu acho que, se isso acontecer aqui em Portugal, vai ser muito complicado, porque já temos uma Comissão Nacional de Proteção de Dados que tem muita dificuldade em cumprir a sua missão, e, portanto, se lhe derem mais esta tarefa, ou vamos ter uma nova Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou vamos ter um regulamento que é letra morta. E com esta nota um bocadinho mais negativa, deixo-vos e muito agradeço mais uma vez. Boa noite a todos. Como sabem, eu trabalho na Accenture, uma empresa prestadora de serviços nesta área, e tenho a felicidade de trabalhar há vários anos com dados e inteligência artificial todos os dias que vou para o trabalho. E isso, na prática, dá-me uma perspectiva muito diferente de algumas daquelas que foram aqui apresentadas, e bem,
com uma tónica muito de preocupação e muito no sentido de tentar avaliar quais são os riscos destes sistemas. No entanto, eu estou do lado da venda dos serviços, nomeadamente dos serviços, neste caso estratégicos, porque sou responsável por uma área de aconselhamento estratégico e o facto de nós fazermos esse aconselhamento estratégico sobre dados e inteligência artificial aos nossos clientes dá-me a capacidade de poder partilhar convosco aqui uma visão muito interessante. Eu trazia aqui um primeiro slide para vos apresentar relativamente a tudo o que são os princípios orientadores que já foram aqui mais do que descritos e detalhados e muito bem por todos os colegas que aqui fizeram as suas apresentações e, portanto, eu quero-vos trazer outra perspectiva, a perspectiva do prestador de serviços, cujo foco é, obviamente, otimizar as operações dos nossos clientes. Na verdade, é essa a sua grande expectativa quando nos contratam. É garantir que o serviço que será fornecido pela Accenture é capaz de ter um retorno do investimento na sua plenitude, ou ao longo de alguns anos, mas idealmente quase que no imediato, perante aquilo que nós somos capazes de entregar em termos de serviço a esses clientes. E na área dos dados há 3 grandes áreas que nós nos debatemos todos os dias naquilo que é a forma como estes algoritmos trabalham. Na prática, estamos a falar, em primeiro lugar, do volume de dados, e o volume de dados apenas nos ajuda a dizer que quantos mais dados tiver uma organização ou quantos mais dados publicamente estiverem disponíveis para criar um determinado algoritmo, a potencialidade desse algoritmo objetivamente ser melhor na sua fase de aplicação é diametralmente diferente do que se tivermos poucos dados. Portanto, mais dados, tipicamente, permitem a melhoria do resultado do algoritmo e, assim, consecutivamente, a melhoria daquilo que é a capacidade de entregarmos uma solução melhor. Depois temos o tema da qualidade de dados, que já foi referido aqui várias vezes. A qualidade de dados é importante porque, quanto melhorem forem os dados que nós damos a estes algoritmos para que eles possam tomar as suas decisões automatizadas, melhor estas decisões serão e, assim, mais capacitado estará o algoritmo também para decidir de acordo com aquilo que é o objetivo da empresa. Por fim, temos a variedade. Quanto mais variados são os dados, mais informação nós temos sobre um determinado output que queremos obter e melhor é a qualidade da resposta do algoritmo. E tudo isto é aquilo que as empresas procuram otimizar quando estamos a falar de dados e inteligência artificial em concreto. Ou seja, as empresas contactam-nos e procuram-nos para saber como é que, com mais dados, com melhores dados e com dados mais variados, conseguem otimizar melhor as suas operações. E isto, na prática, obriga-nos sempre a fazer aqui um esforço de tentarmos garantir que estes dados são todos bem utilizados. Porquê? Porque a Accenture, nas suas políticas internacionais, tem um conjunto de códigos de ética que são aplicados a estes trabalhos e que nós somos obrigados a cumprir. E isso, para vos tranquilizar a todos, e muitos daqueles que já vieram aqui fazer as suas apresentações e também as perguntas que têm sido feitas por vocês, a verdade é que nós, em Portugal, temos um país de decisores esses muito conscientes daquilo que são as utilizações destes dados e, portanto, muito preocupados em cumprir, desde logo, aquilo que é o normativo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas também a irem mais além. Nós temos decisores com um código de ética pessoal, profissional muito forte e que todos os dias nos procuram para garantir que estão a tomar boas decisões e que essas decisões se espelham naquilo que é a tecnologia. E é por isso que eu acredito que nós, na prática, conseguimos atacar todos estes desafios da inteligência artificial. A legalidade e transparência, essencialmente, ainda depende de um fator tecnológico, porque muitos destes algoritmos, como se dizia bem ainda agora, são bastante opacos, não têm ainda mecanismos de explicabilidade, e isso é um problema tecnológico, é um problema para a ciência resolver. Muitas vezes, em modelos, como falamos muitas vezes nós, do OpenAI, do ChatGPT, esses modelos trabalham com trilhões de parâmetros, usando o jargão inglês, portanto, milhares de milhões naquilo que utilizamos em Portugal, e esses parâmetros são demasiados para conseguirem ser explicados à data de hoje. O GPT-4, que é aquilo que a OpenAI tem de melhor, não é passível de ser explicado aos dias de hoje de forma concreta. E isso é um problema que a ciência e que os nossos melhores investigadores mundialmente estão a tentar resolver e eu estou seguro que nós seremos capazes de o fazer. Mas notem, o que as nossas empresas aplicam hoje no seu dia-a-dia são algoritmos ainda, pelo menos para já, bastante mais básicos e que permitem ainda um grau de explicabilidade bastante interessante.
temos por oposição a minimização da utilização de dados e a limitação da finalidade. A verdade é que muitas das nossas empresas nos perguntam se podem usar os dados para as finalidades que usam. Nós respondemos todos que sim, normalmente, porque estamos também à procura do benefício. Os cupons daquela loja, a capacidade de ter algum nível de personalização, tudo isso nos é perguntado e nós dizemos que sim, e vastíssimas empresas de advogados trabalharam fortemente em garantir que a pergunta que nos foi feita é bastante clara. Bem, se calhar não é bastante clara, mas é bastante objetiva naquilo que ela pergunta. E por isso, à data de hoje, a verdade é que estas empresas estão de alguma forma sinalizadas para poder fazer o que fazem com os nossos dados, mas ainda assim, e da experiência que eu tenho do mercado português essencialmente, posso-vos garantir que muitas destas aplicações são aplicações bastante legítimas e que têm o utilizador como preocupação em primeiro lugar. Por outro lado, temos a decisão automatizada e a perfilização, não é? Portanto, garantir que nós conseguimos, de alguma forma, automatizar um conjunto de decisões, e aqui é que me parece que nós vamos poder ter alguns problemas no futuro mais próximo. Porquê? Porque a automatização é uma forma muito significativa de nós melhorarmos os nossos negócios. Termos decisões mais automáticas permite-nos ser mais ágeis, mais rápidos, mais eficientes e mais eficazes do ponto de vista do custo. E nem sempre vamos tomar a melhor decisão. É muito engraçado ter algumas conversas com alguns dos nossos clientes, até conversas um bocadinho mais técnicas, onde nós perguntamos se verdadeiramente as pessoas sabem o que é que quer dizer um algoritmo com 97%, 98% de accuracy, não é? Portanto, de capacidade de responder bem. Quer dizer que há 3 que respondeu mal. E esse mal pode deixar um cliente muito insatisfeito. O Luís ainda agora partilhava comigo que está muito insatisfeito com o algoritmo que lhe foi aplicado. E bem, mas se o Luís estiver naqueles 3%, o algoritmo está viável, o KPI está ótimo, siga para a frente, paciência Luís, até à próxima, mas a verdade é esta, não é? E isto de facto é um problema que nós temos aos dias de hoje, que é como é que garantimos que os outros 3% não são prejudicados e nós conseguimos atacar e ter um processo de melhoria contínua, que era precisamente o que o Luís propunha, no sentido de claramente conseguirmos ouvir essas pessoas que caíram na franja má do algoritmo. E depois temos o preconceito, e o preconceito é de facto um dos maiores problemas que nós temos, porque a verdade é que o tema preconceito é um tema muito social, tem a ver com aquilo que são as percepções das diferentes culturas, das diferentes pessoas, e que obviamente se espelham fortemente naquilo que é a informação que é utilizada aos dias de hoje. Porquê? Porque é a informação que foi gerada e que tem esse preconceito nela embutido. Naturalmente que nós temos, e falava-se bem ainda agora do humano no loop, não é? Portanto, a capacidade que, por exemplo, a OpenAI teve de contratar largas centenas de pessoas em países onde a mão de obra é muito barata para fazer este retreino ou esta garantia que estes algoritmos não são nem racistas, nem que penalizam um ou outro fator, mas a verdade é que até mesmo aí temos algumas preocupações de estar o humano a tomar estas decisões, e muitas vezes o próprio humano pode ter uma incapacidade de subverter aquilo que são os seus próprios preconceitos. E, portanto, os desafios da inteligência artificial, como todos que me antecederam disseram e bem, são significativos, e o Regulamento Geral da Proteção de Dados tem aqui uma âncora muito forte para nos apoiarmos. Eu acredito que é preciso fazer mais e estavam a ser sugeridas opções muito claras daquilo que nós podemos fazer, nomeadamente ao nível de melhor regulação, de regulação mais completa, que se vá adaptando àquilo que são os novos desafios, mas a minha palavra de conforto ou de desafio é que se coloquem também nos pés das nossas empresas e vejam que muitas delas o que estão a tentar fazer num mercado muitas vezes pequeno como o nosso, desafiante, altamente competitivo, e um mercado de margens financeiras muito reduzidas, estão a tentar otimizar os seus processos, estão a tentar fornecer-nos melhores serviços mais baratos, e elas próprias a libertarem margem para os seus investidores, para os seus trabalhadores, para os seus acionistas, e isso é uma preocupação constante que vemos no dia-a-dia. Enquanto prestadores de serviço, o que nós nos procuramos fazer, em conjunto com os nossos parceiros mais tecnológicos, é garantir que no dia-a-dia aplicamos e nos obrigamos a todos, a nós e aos nossos clientes, a respeitar os princípios mais basilares da ética nestes temas e, tranquilizando todos, isso é feito mesmo em Portugal de forma consistente e coerente. E por isso o que eu acho que nós temos que fazer é claramente melhorar a transparência dos nossos algoritmos,
ter práticas de consentimento muito robustas. O RGPD, em 2018, creio, trouxe um conjunto de finalidades, consentimentos que foram inventariados pelas empresas. Foi um esforço interno muito significativo para algumas dessas empresas. Participei em muitos projetos de implementação da RGPD. Havia, de facto, a preocupação de mapear corretamente as finalidades, mapear corretamente os consentimentos e minimizar a utilização dos dados. Agora, se calhar, no âmbito da inteligência artificial, temos que o voltar a fazer, se calhar com normativos revistos. Temos que aplicar técnicas de minimização muito fortes. Será que eu, para tomar uma decisão de se o meu cliente ficou ou não satisfeito com o meu atendimento do call center, eu preciso mesmo de transcrever toda a conversa e ficar com um indicador sobre se ele estava muito chateado com aquele operador ou não, e vou agora penalizar o operador porque, de facto, ele fez um atendimento pior que o colega do lado porque estava mais cansado, porque tinha 10 outras chamadas em espera de outros clientes igualmente aborrecidos. Temos que ter algum cuidado, temos que minimizar aquilo que procuramos nos nossos KPIs. Temos que adotar práticas de auditoria de responsabilização, naturalmente, e isto é muito importante, se calhar dos pontos que eu menos vejo a acontecer aos dias de hoje, nós temos que ter um registro muito forte das tomadas de decisão que foram feitas de forma automatizada e de que forma é que elas estão a influenciar o tratamento que estamos a dar aos nossos clientes no futuro. Isto é muito importante e é, se calhar, o ponto de menor preocupação. A decisão está tomada, o output do negócio está feito, eu agora já não quero saber. É algo que temos que nos focar. E depois, obviamente, focar-nos também fortemente em mitigar os preconceitos. Temos uma sociedade muito diversa e, de facto, os dados que nós temos para treinar a esmagadora maioria destes algoritmos estão altamente influenciados pelo passado e isso obriga-nos a ser muito mais cuidadosos e a ter a certeza que não temos nada nos dados que influencie todas as nossas decisões. Isso vai passar por melhorar as máquinas, mas também por melhorar, se calhar, muitos dos humanos que participam nestes processos com as máquinas. E fechava assim a minha apresentação para vos passar uma mensagem de, enquanto um prestador de serviços mundialmente reconhecido nesta área, um dos maiores do mundo, o que nós vemos é as práticas de ética dos nossos clientes, pelo menos em Portugal, são fortes, são robustas e, da mesma forma que temos uma sala cheia de pessoas preocupadas com estes temas e a discuti-los, é isto que nós encontramos quando fazemos um trabalho junto dos nossos clientes. Pessoas preocupadas, muita diversidade, é perfeitamente normal nós, da componente mais tecnológica dos dados e da inteligência artificial, estarmos a lidar com pessoas de direito, com pessoas do marketing, com pessoas das áreas de sustentabilidade das empresas e até com os trabalhadores mais operacionais no terreno, onde nos explicam porque é que determinada decisão pode ou não ser tomada da maneira que estamos a tomar e qual é o impacto dela na vida real daquele processo dentro da empresa. E por isso, a mensagem é, de facto, temos um país bom, com pessoas preocupadas com estes temas e acho que é isso que nos faz também trabalhar com muito orgulho naquilo que trabalhamos todos os dias. Obrigado. Boa noite. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui. Também mencionar que, além de ser professor e investigador na Universidade de Coimbra, sou também, portanto, gestor de inovação na Imprensa Nacional Casa da Moeda, onde fazemos também trabalhamos com muitos algoritmos de inteligência artificial e temos esta preocupação dos algoritmos que sejam explicativos, que sejam auditáveis, que sejam bons para o cidadão. Ora bem, quais são os caminhos a traçar? Eu fui fazer um exercício que costumo fazer várias vezes. Ainda não costumo perguntar muitas coisas ao ChatGPT, já aqui foi falado muito, mas costumo perguntar ao Google. Então fui perguntar o que eram as ameaças da inteligência artificial e tive aproximadamente 112 milhões de entradas no Google com ameaças da inteligência artificial. E depois perguntei quais são as oportunidades da inteligência artificial e tive mais do dobro das entradas no Google como resposta. E depois fui perguntar quais eram os desafios e ainda tive um pouco mais, mas ainda mais, e o que significa que temos ameaças,
temos oportunidades e temos muitos desafios do ChatGPT, ou melhor, da inteligência artificial, e o ChatGPT é um deles também, mas isto significa que, como qualquer tecnologia, o ChatGPT os algoritmos de inteligência artificial, como alguns que eu vou mostrar, podem representar ao mesmo tempo ameaças, mas oportunidades também. Há que, obviamente, compreendê-los, dominá-los e, no fundo, orientá-los para o bem da sociedade, para o bem comum. Duas das principais tecnologias, e, portanto, eu vou começar a minha intervenção essencialmente pela parte da inteligência artificial, é por isso que eu estou aqui, e depois, no final, vou fechar com o RGPD, mas vou começar pela parte da inteligência artificial. Duas das principais tecnologias que temos de inteligência artificial são os Large Language Models, que são aquilo que suporta, é a tecnologia que suporta o ChatGPT, ou o BART, etc., e outras tecnologias que permitem trabalhar essencialmente conteúdo textual, e, portanto, texto, conversação, língua, e portanto, é a principal matéria-prima destes Large Language Models. E depois temos outra tecnologia diferente, que é as GANs, chamadas GANs, que são as redes generativas adversariais. Eu não vou entrar em muitos detalhes, evidentemente, mas permitem trabalhar a imagem, o vídeo, a voz também, e, no limite, permitem trabalhar questões como a identidade e outras questões que têm a ver com a imagem. Portanto, nós temos estas duas principais tecnologias de inteligência artificial, uma mais virada para o texto e outra mais virada para a imagem. Eu tenho visto mais texto, não é? Portanto, temos falado mais aqui de texto, essencialmente temos falado de texto. Eu trago a imagem e, portanto, eu venho trazer essencialmente a imagem e, portanto, eu tenho uma provocação, vou passar. Bond. James Bond. No. C'est suivi, monsieur. Looks like not to get It's an idea at that. Does toppling mean anything to you? Little. Throwing the gyroscopic controls of a guided missile off balance with a radio beam or something, isn't it? Este vídeo já tem alguns anos, portanto, a tecnologia está muito mais avançada hoje, isto já tem uns 4 anos, 3 ou 4 anos. Portanto, hoje em dia, a tecnologia de deepfake, não é, que nós conhecemos, está muito mais avançada, permite criar imagens credíveis, muito credíveis. Trago outro desafio, outra provocação. Duas pessoas que vemos claramente que são pessoas diferentes um ataque que se chama ataque de morphing, em que é possível criar imagens, faces, neste caso, de caras de pessoas intermédias, se quisermos assim dizer, e que, se calhar, o passaporte de uma pessoa emitido com uma imagem com ataque de morphing poderia permitir a passagem numa fronteira de outra pessoa que se parecesse ou cuja fotografia estivesse fundida. Portanto, de facto, a tecnologia permite, a tecnologia com imagem está tão avançada que permite fazer isto. Em 2019 foram emitidos, só um exemplo, passaportes alemães passaportes genuínos emitidos pelas autoridades competentes alemãs que tinham fotografias com morphing, e foi feito para expor o problema, o risco, não foi para... A intenção era expor o risco e, portanto, foram emitidas. E, portanto, de facto, traz-nos estes desafios, não é? Portanto, qual é o impacto da inteligência artificial no conteúdo visual? Basicamente é aquilo que eu queria discutir. Portanto,
O ver para crer, neste caso, é um lema do passado e, portanto, nós às vezes vemos e já não sabemos se acreditamos ou não. E, portanto, há aqui a necessidade de criar mecanismos que permitam a assinatura das imagens ou que permitam a confirmação da validade ou da veracidade das imagens. Eu não tenho dúvidas de que, no futuro, terá que haver mecanismos, e já estamos a trabalhar em alguns, mas mecanismos que permitam validar aquilo que é o conteúdo visual, e assim como, por exemplo, no caso do texto, nós temos mecanismos que já avaliam se um determinado texto foi criado pelos LLMs, ou seja, por aplicações como o BART ou o ChatGPT. Já é possível avaliar se os textos foram ou não, obviamente com um grau de sucesso ainda não muito elevado, mas é possível avaliar essa geração. É também necessário que seja possível avaliar o conteúdo das imagens. Mas isto tem um custo. O custo são os dados, precisamente. Ou seja, melhorar os algoritmos da inteligência artificial, seja, obviamente, para criar estes ataques, deepfakes ou ataques de morphing, ou seja, para os detectar, e, portanto, estamos sempre nesta lógica de gato e rato, e, portanto, de estar sempre no encalce dos falsificadores, de quem falsifica, neste caso, o conteúdo visual, ou podemos nos adiantar, obviamente, a muitos falsificadores, e, portanto, mas o importante é perceber que o custo de melhorar os algoritmos são os dados. E, portanto, é preciso dados. É preciso muitos dados. Se as aplicações, se os investigadores, se as empresas que melhorarem os algoritmos não tiverem acesso aos dados, talvez eu diria que quem está do lado, vamos simplificar desta maneira, quem está do lado do mal, não é? Quem está do lado das aplicações maliciosas, para ser mais simpático, não tem, se calhar, as mesmas restrições ou não vai ter as mesmas restrições de acesso aos dados. E nós sabemos que há uma competição muito grande entre 3 blocos, a Europa, a Ásia, nomeadamente a China e os Estados Unidos da América, e, portanto, o acesso aos dados é fundamental para se poder melhorar os algoritmos que detectam as fraudes, que detectam o conteúdo, que melhoram também, ou os algoritmos que não só estão no encalce de quem produz este conteúdo falsificado, vamos dizer assim, mas também de algoritmos cuja gênese é mesmo produzir serviços para o cidadão e serviços que realmente vão melhorar a vida do cidadão. E há muitos serviços que podem ser utilizados para melhorar a vida do cidadão. Ora, de facto, sem acesso a estes dados não é possível melhorar, e outros blocos eventualmente melhorarão os seus algoritmos e isso coloca-os em vantagem competitiva. No entanto, nós precisamos de mecanismos legais, o RGPD é um deles, não é? Precisamos de mecanismos legais que nos garantam os nossos direitos, o acesso aos dados, o controle dos dados pelo titular dos dados. Isso é fundamental, é importante que assim seja e, portanto, há aqui de facto digamos, um compromisso entre aquilo que é melhorar os algoritmos, que é fundamental que se possa continuar a fazer, mas também defender os cidadãos e defender os direitos dos cidadãos. E, portanto, por um lado, esta necessidade de proteger a privacidade e a segurança dos dados pessoais, por outro lado, a necessidade que há de usar os dados para estes treinos dos elementos de inteligência artificial, dos algoritmos e de outro tipo de elementos, como aqui já foi várias vezes referido, e bem, esta necessidade. Portanto,
As boas notícias é que a própria inteligência artificial e a forma como se faz hoje a inteligência artificial já permite cada vez mais mecanismos que permitam manter a privacidade dos dados dos cidadãos e a segurança desses dados, ao mesmo tempo que melhora os algoritmos de inteligência artificial. Há um exemplo muito comum, uma técnica que tem meia dúzia de anos, se calhar menos do que meia dúzia, tem talvez 4 ou 5 anos, que se chama Federated Learning, ou seja, aprendizagem federada, por exemplo, em que os detentores dos dados não partilham os dados. Os dados estão com os seus detentores dos dados. Podem não ser os titulares, mas ter os detentores dos dados. E os mecanismos de inteligência artificial já podem melhorar os algoritmos em cada um dos detentores de dados sem que eles tenham necessariamente que partilhar os dados. E, portanto, há uma melhoria dos algoritmos de inteligência artificial, correndo partes dos algoritmos em cada um dos detentores. Vamos assumir que várias empresas ou instituições ou pessoas particulares correm nos seus equipamentos, podem ser móveis ou nos seus equipamentos não móveis, correm de facto os algoritmos utilizando estas técnicas de Federated Learning e que permite de facto melhorar. Portanto, isso são formas que existem e, portanto, isto é dar uma nota positiva e uma nota otimista de que a própria inteligência artificial e a investigação nesta área está muito avançada, a própria inteligência artificial está a criar mecanismos para se poder melhorar ela própria em termos dos seus algoritmos, utilizando os dados, mas sem necessariamente uma partilha dos dados e, portanto, aqui o RGPD poderá vir a ser uma garantia do uso adequado, sensato, eficaz, mas que respeita também os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E termino a minha intervenção. Obrigado. Boa noite.